Depois de vermos como você pode comprar ações, vamos analisar agora quais são os tipos de ordem, ou seja, como você deve passar a sua mensagem de acordo com a sua intenção para uma corretora ou através de uma plataforma eletrônica de negociação. Basicamente, existem vários tipos de ordem para você fazer um investimento ou fazer uma operação no mercado de ações. A primeira delas seria a chamada ordem a mercado, onde você especifica somente a quantidade, o ativo e a intenção que você quer em relação àquele ativo, ou seja, você quer comprar ou vender aquele ativo. E a corretora vai executar a ordem no momento em que recebê-la. É aquela ordem que você precisa que seja executada independentemente do preço. Por quê? Porque você quer comprar aquela ação a qualquer preço, por isso que chama-se uma ordem a mercado. A outra ordem chama-se ordem administrada, onde você especifica a quantidade que você quer comprar ou vender e a execução vai ficar a critério da corretora. Então vai ter um operador que vai administrar aquela ordem. Eventualmente, dependendo da quantidade de ações que você quer comprar ou vender, de repente o operador, como ele vai estar acompanhando essa ordem, vai estar administrando a ordem, ele vai ter uma capacidade de executá-la com mais eficiência, talvez comprando ou vendendo por preços melhores para você, comprar talvez por um preço mais barato e vender talvez por um preço superior, beneficiando o cliente. O outro tipo de ordem é a ordem discricionária ou a ordem de gestores, onde uma pessoa física ou jurídica que faz a gestão de uma carteira de fundos, de títulos e valores imobiliários, ou de um representante de mais de um cliente, estabelece as condições para a execução da ordem. Ou seja, quando um fundo, por exemplo, faz a compra de um grande lote de ações, ele pode tomar a decisão posteriormente, o gestor pode tomar a decisão de separar, ou seja, distribuir essa quantidade de ações para outros fundos. Ou seja, opera-se, digamos, são feitas as operações numa conta broker, que nós chamamos, e depois essa quantidade de ações, por exemplo, de 100 mil ações de uma Petrobras, são distribuídas, vão 20 mil para um fundo A, 50 mil para o fundo B, 30 mil para o fundo C, de forma que é especificada, digamos, qual a quantidade que vai ser distribuída para cada investidor. Pessoa jurídica, normalmente isso é uma ordem somente para gestores. O outro tipo de ordem é uma ordem limitada, onde a operação é executada por um preço igual ou melhor que o indicado pelo investidor. Então, normalmente, se é uma ordem de compra, deve ser especificado um preço, então quer dizer, você não pode comprar por um preço superior ao preço que você estabeleceu. Agora, se você conseguir comprar por um preço menor, melhor. Normalmente, sempre você quer comprar por um preço menor e vender por um preço maior. Então, na ordem limitada de venda, você não vai poder vender por um preço inferior ao que você estabeleceu. Por isso que nós chamamos essa ordem de ordem limitada. É a ordem talvez mais comum que existe aí no mercado de ações, no mercado financeiro. Outro tipo de ordem é a ordem casada, onde você precisa estabelecer que ambas as transações têm que ser executadas simultaneamente, ou seja, tem que ser feita a compra e a venda ao mesmo tempo. É o tipo de ordem muito executada para você fazer estratégias de arbitragem, estratégias de long short, comprar ativo e vender um outro ativo. O outro tipo de ordem é uma ordem de financiamento, onde você compra ou vende um ativo no mercado e simultaneamente faz a venda de um outro num outro mercado, ou seja, com vencimento diferente. Basicamente, você compra um ativo e vende um outro num vencimento diferente, buscando o quê? Um ganho de taxa de juros nessa operação. O outro tipo de ordem que deve ser muito utilizada, principalmente em operações com maior risco, operações de curto prazo, são as chamadas ordens stop, onde você especifica o nível a partir do qual essa ordem deve ser executada. Então, ela tem normalmente o que a gente chama de um gatilho. E elas podem ser classificadas entre stop de compra ou stop de venda. Ou seja, se eu compro uma ação num preço de 10 e ela sobe até o nível de 11, eu posso definir um stop de venda. E aí eu vou conseguir, talvez, realizar um lucro nessa operação. Se eventualmente o mercado cair para 9, eu posso aceitar uma perda máxima de R$1 e aí o mercado também, o sistema vai executar a ordem de stop e vai limitar o prejuízo, nesse exemplo, em
R$1. Então é importante configurar ordem stop, principalmente se você não está acompanhando a todo momento, a cada minuto, o comportamento aí do mercado. Existem também alguns tipos de ordens, chamadas ordens especiais, que normalmente são utilizadas mais por operadores profissionais, para investidores mais atuantes no mercado, mas é importante saber que elas existem. Temos a operação direta, ou seja, é uma ordem onde a compra e a venda é realizada dentro da mesma corretora. Então, se você tem duas pessoas na mesma instituição que gostariam uma de comprar e a outra de vender, é possível que seja feita a operação direta, ou seja, é registrada dentro do sistema uma operação entre esses dois clientes que vão, digamos, essa ordem não vai para o mercado, mas ela precisa ser estabelecida dentro de uma média do preço atual de mercado. Um outro tipo de ordem é a ordem Zé com Zé, que a gente chama. A gente chama esse tipo de ordem para aquela ordem que o cliente ele compra e vende para ele mesmo. Às vezes tem clientes naquela vontade de realizar operações, acabam registrando ordens no mercado e na ânsia de querer fechar uma operação, acabam vendendo para uma ordem que ele já registrou comprando. Então isso normalmente é vedado, não é uma coisa legal, mas isso pode acontecer. Existe também a chamada ordem de abertura ou de lote aparente. É utilizada quando os investidores desejam não mostrar, digamos assim, a quantidade total do lote que eles estão querendo comprar ou vender. Então, por exemplo, se eu tenho um lote de 1000 ações da Petrobras, eu posso definir uma abertura, ou seja, vou mostrar para o mercado que existem somente 100 ações comprando ou vendendo. E aí o que acontece? A partir do momento que vai sendo fechado, abre-se um novo lote de 100. Então o mercado, digamos, não sabe completamente qual que é o tamanho do seu lote. Isso pode ser interessante quando você, por exemplo, não quer mostrar qual a sua intenção de mercado, qual o tamanho do seu lote. Porque se você coloca um lote muito grande para comprar, talvez diminui a chance de você conseguir fechar negócio, porque as pessoas vão querer talvez comprar por um preço melhor que o seu. Existe uma outra ordem chamada de lote mínimo, que é uma ordem que aceita o fechamento de negócio apenas na quantidade mínima especificada. Então, por exemplo, eu posso colocar uma ordem de 10.000 ações da Petrobras e ela vai aceitar somente fechamento em lotes de 1.000. Não é uma ordem muito comum, mas é uma ordem que existe também. Tem também a ordem chamada de preço de abertura ou ordem de leilão. Normalmente ela é utilizada para você comprar ou vender ao preço que abrir após o encerramento do leilão, chamado call de abertura ou call de fechamento. Ela é utilizada por muitos investidores que desejam encerrar suas posições no dia, ou seja, eu preciso fechar negócio de qualquer jeito lá no leilão de fechamento, por exemplo. Então, se a pessoa está comprada e precisa vender, ela registra uma ordem de venda ao preço de leilão para que ele tenha certeza que ele vai conseguir fechar o negócio e zerar a sua posição. Uma outra tipo de negócio, ou de ordem, digamos assim, é a chamada ordem EOC, executa ou cancela a mesma. Ou seja, se ele verifica uma ordem que ele tem interesse no mercado, ele manda a ordem para fechar. Se não fechar, ele cancela a ordem enviada. As ordens também têm validades. Normalmente as ordens enviadas para o mercado são válidas para o dia, incluindo o aftermarket, que é aquele pregão que existe após o pregão regular. Você pode também colocar uma data específica para essa ordem, pode pôr validade nela, mas eles somente serão aceitos se forem dias úteis, ou seja, ela é cancelada apenas com um pregão aberto. E existe também a possibilidade de colocar uma ordem válida até cancelar, ou seja, ela não tem prazo de expiração, ela vai valer enquanto a negociação do ativo estiver normalizada. Só atenção em relação à validade das ordens. Se você colocar uma ordem com validade e ocorrer algum evento de custódia com ação que mude a precificação dela, a Bolsa normalmente tem uma prática de cancelar as ordens. Então fique atento, porque se ocorrer algum fato como esse, é possível que a sua ordem seja cancelada e você não fica sabendo que ela foi cancelada. Atenção em relação a isso, porque pode ser um risco operacional para a sua estratégia.